Olá, rádio ouvintes. Opa, tá meio alto aqui o microfone, a pessoa já tem que começar arrumando. Talk Radio está entrando no ar, hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Cris Ganzo está na área, tudo bom, Cris? Tudo bom. O que está acontecendo que o microfone não tá aceso, a luz? Primeiro foi alto. Mas ele parece que está no ar, né? Bom, faz o seguinte, eu vou dar uma testada enquanto... não tem porque ele não tem a luzinha, mas não mexe nele. Pode ser, mas tudo parece que está no ar. Tudo parece que está no ar, tá bem. Então me conta aí como é que foi o fim de semana. O meu tema... que delícia. Está sem a luzinha, mas a luzinha do microfone não acende, mas estamos no ar, tá bem. Enfim. Eu agora vim pensando que num tema que é o significado existencial que a gente dá para as coisas, né? Eu estava com uma pessoa hoje de manhã conversando e ela cria um estribilho, ela começa a falar de coisas que ela se critica. Então, e é uma coisa que vai encadeando noutra, e fica uma coisa circular, assim, falando mal dela, né? Principalmente coisas do passado. E aí, a gente estava vendo, assim, o pra quê disso, né? E eu estava dizendo que isso é uma tentativa da gente de controle, porque se a gente olha para o presente, e o presente é absolutamente incontrolável como presente agora, mas assim, o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, como isso gera ansiedade na gente, a gente usa um dispositivo infantil, que é aquela coisa das crianças do Teletubbies, a síndrome Teletubbies de novo, né? Para ter um determinado controle, ainda que fictício. Ali o Zoom chegando. Hello! Eu estou chegando animadíssimo. Que bom! Ele tá feliz que tá frio. Senta aqui, ó. Senta aqui. Tá frio, tem sol, ele tá feliz. Tá tudo legal. Exatamente, perdão. Falávamos de... Não, eu tava falando que hoje eu fiquei muito impressionada com uma conversa com uma pessoa que ela cria um dispositivo de falar mal dela e das coisas que ela fez, e é um círculo vicioso, assim, mas é muito interessante porque é muito rápido. Ela vai deslizando de um assunto para outro, e o objetivo é falar mal de si, né? Eu estava perguntando para ela para que isso, e o para que, na minha opinião, é uma tentativa de controle. E ela estava muito irritada, assim, como assim? Controlar o quê? Né? Controlar o passado. Né? Pois porque como o passado passou, não tem ele está lá estático, né? Então, discorrer sobre o passado é um entretenimento para que a mente ache que ela tem controle sobre as coisas, né? Como sobre o futuro nós não temos nenhum controle. Cheiro de queimado. Cheiro de baquelite. Eu tenho especialismo. O que é baquelite? Baquelite é aquelas coisas de panela, quando o cabo da panela... Tá queimando alguma coisa aí. A alça. Isso aí. Alça preta. A alça preta aquela. Faz esse cheiro. Bororó teve 2 incêndios, eu tenho grande experiência com incêndios. Já aconteceu comigo de... Sério? Assim, eu não aconteceu uma tragédia porque eu estava na cozinha e eu vi o troço pegando fogo, o cabo da... Como é que é o nome do troço? Da baquelite. Baquelite, é o cabo da panela. Cabo preto de panela. Cabo Pega preto. fogo em casa, a pessoa faz o quê? Porque ninguém tem extintor de incêndio em casa. Do lado da minha casa. A Cris tem, porque já pegou fogo. Eu tenho. Qualquer coisa no meio da noite. Quem escorre pra cá e Quando pega fogo aquele quarto lá. O meu verbo preferido é aquecer, então eu gosto. O pessoal até brinca que eu aqueço tanto, feito uma chaleira, que começa a chorar, inclusive. Tanto que eu aqueço. Mas, bom, então eu estava naquele meu assunto interessantíssimo. A pessoa que fala mal de si. A pessoa que fala mal do que ela foi, do seu passado, fica se chicoteando. Mas porque... especificamente do passado. Mas aí já
aí já vai espraiando, né? mas porque se ela tá criticando o passado, é só para ficar ocupada e não criticar o presente, talvez. Né? Mas aqui eu acho que tem uma coisinha bem, bem legal. Se eu criticar o presente no curso do presente, eu posso mudar, né? Sim. Porque tem um espaço de governabilidade minha que responde por mim, eu posso mudar. Sim, mas tá ruim fazer alguma coisa, muda. Isso, mas então não. Então esse já é um terreno perigoso, porque é passível de mudança. Sim. O que é, vamos dizer assim, o divertimento da mente, da mente controladora, é falar sobre aquilo que já não tem mais como intervir. Sim. Né? E é muito interessante porque essa pessoa estava revisando um material para um doutorado que ela está fazendo, e ela estava se enfrentando, se acolhendo assim, em coisas sobre que já tinham passado com ela, né? Era um material de pesquisa. E ela ficava, ao invés de ficar feliz por ver o quanto ela mudou, ela ficava falando mal dela, do quão inadequada ela foi, do quão arrogante ela foi, do quanto e fechando o cerco para que o presente de hoje seja justificado pelo passado ruim de ontem, né? E foi muito legal, assim, a gente teve uma discussão muito acirrada, e ela fica muito irritada comigo, e ela me disse que ela se sente emparedada por mim. E aí o meu esforço é mostrar para nós todos o quanto determinados mecanismos eles são, como é que eu vou dizer isso? Eles são mecanismos dos reféns até que a gente enxerga o mecanismo. Quando a gente enxerga o mecanismo, não importa qual é o assunto, mas o mecanismo é falar mal de nós e nos culparmos pelo nosso presente à luz do nosso passado, ou seja, nenhuma chance de mudança. Nada. E o legal disso é que não interessa qual é o assunto, não interessa se é sobre filho, se é sobre trabalho, se é sobre... Não interessa. O objetivo disso é uma tentativa de controle e uma distração da mente, ao invés de olhar agora à luz do presente e procurar intervenções, não, a gente fica se remordendo pelo passado. E em especial essa pessoa nesse material de pesquisa estava recolhendo informações sobre condutas dela no trabalho dela, coisas que são absolutamente passíveis de mudança hoje, né? Inclusive com pessoas da sua vida anterior, assim, de conversar, de esclarecer, de reconduzir o caminho, e ela muito assim criticamente consigo, não, porque já passou, porque já não tem chance, e sabe, é tão... Nós podemos ser muito duros conosco, né? Ninguém... Mas é acho que ninguém é mais duro com a gente do que a porque... gente mesmo, né? Eu sou especialista, né? Olha, não sei exatamente como mudar esse padrão, entendeu? Dando uma chicoteada. Muda! Não, o padrão muda com uma coisa horrorosa, que é de ir no cantinho chorar, que é da humildade, né? Que é a desconstrução da idealização. Então, a humildade é a única coisa. Sim, eu fui uma escrota, sim, eu fui horroroso, sim, eu disse tal coisa, sim, eu tripudiei, sim, eu não me dei conta, sim, passado, sim, e outra coisa. Né? Agora eu posso fazer uma outra coisa. Quinta-feira a gente está com um trabalho super bonito, uma parceria com o Improvida, que é o pessoal que vem do psicodrama, né? E um dos princípios deles, que norteiam o trabalho deles, é sim e. Quer dizer, isso está posto, e agora o que eu faço? Né? E eu acho que muito das nossas dificuldades é porque a gente não tem a humildade de reconhecer que sim, a gente fez de um jeito, que sim, a gente hoje, olhando aquilo, não acha que está bem, e sim, eu vou fazer de um outro jeito. E quando isso envolve pessoas, é tão legal se as pessoas ainda não morreram, né? Que a gente possa conversar com as pessoas sobre quem nós fomos junto com elas e como nós podemos fazer diferença. Sabe que eu estava só falando isso, estava pensando que o barato disso, na real, que até em terapia, quando tu vai
às vezes para tratar e para falar de um assunto específico que está te incomodando, às vezes tu volta, ou que está te incomodando, ou problemas teus, blá blá blá, enfim, questões da tua vida no presente, muitas vezes a gente volta para o passado para tentar resolver coisas que nós somos e que foram construídas no passado. Né? Então isso é muito bacana de tu parar e observar para esse passado, e claro que da maneira como, no caso dessa pessoa especificamente, as reclamações, as críticas em gerais para as suas atitudes foram provavelmente coisas pontuais no passado, que a gente comentou que não muda mais, o passado está lá, estático. Em compensação, quando a gente consegue parar para trabalhar isso e olhar para o passado e aí tentar ir buscar coisas, soluções para isso, para si, tu vai conversando com outras pessoas, daqui a pouco aquele passado, no teu ponto de vista, não era exatamente aquilo como ficou para ti, como ficou marcado para ti por uma questão qualquer. Tu marcou um fato específico de uma maneira na tua cabeça, aquilo bateu de um jeito que, na verdade, para outra pessoa talvez não tenha batido assim, enfim, talvez as coisas não sejam tão mas eu acho que a humildade é o principal, né? Porque aceitar que a pessoa, porra, fudeu, entendeu? Sim, porque... e que aquilo passou e que agora pode ser outra coisa. Eu acompanho muito pais, né? E pessoas que são pais. E acompanho pais, que eu quero dizer pais e filhos, né, nas relações familiares, e acompanho pessoas que têm filhos. E uma das coisas que eu acho que é o mais frequente é a culpa que os pais se sentem em relação a que os filhos pipipia, porque eles patati patatá. Então é como se fosse o nosso delírio de controle ele é tão grande que a gente chega a julgar os filhos que nós temos, porque no passado nós fomos de determinado jeito. E essa é uma inferência que é uma loucura fazer, porque não se sabe. Às vezes a gente tem pais que foram, sei lá, super agressivos, e por conta disso os filhos criados naquele ambiente de agressividade são pessoas que, ao contrário daquele padrão agressivo, são pessoas que buscam nas suas relações verdadeiramente um padrão de sem agressividade. Amistosidade, sem agressividade. Então, não dá pra gente dizer que isso, então aquilo, né? Ou pior, se isto agora é porque no passado, papapá. Não, isso é só um delírio. Só um delírio nosso. Algumas coisas sim, né? Eu acho que as famílias sim nos influenciamos, mas não é verdade que a gente colhe resultados tão diretos quanto a nossa arrogância liga os pontinhos, sabe? Sabe aquele brinquedo de criança assim, que liga os pontos? As ligações não são tão óbvias assim. Acho que não são nada óbvias. Não são nada óbvias. Mas às vezes a gente quer se atribuir uma responsabilidade, inclusive com a vida dos nossos filhos, que nós não temos. Mesmo que seja para justificar. E uma coisa muito frequente é justificar que os nossos filhos não são quem nós gostaríamos que fossem, ou não são bem-sucedidos como nós gostaríamos, ou não importa o que seja, porque nós, sabe, sim, puxar aquele juízo de atribuição para algo nosso, ao invés da humilde reconhecimento que, olha, nós não sabemos quais foram as variáveis que aquela pessoa engendrou dentro dela para que não sabemos. Não sabemos. Por mais que esses pais façam parte dessa construção muito diretamente, num todo, eu só acho que não devem se culpar, porque não é uma questão de culpa, não é uma questão de foi responsável diretamente por aquilo. Assim. Exato. Então, assim, a ação dos pais na vida daquele filho, a maneira como tu acabou de dizer, como eu estava falando, a maneira como aquilo te bate, toda a junção de coisas que fizeram a formação daquela pessoa para ela fazer isso ou aquilo, se tornar quem se tornou, não é uma questão... Pode ter a ver com os pais, e provavelmente acho que tenha a ver, porque, né, faz parte da tua criação,
Mas não acho que não pode ter uma relação de culpa nisso, né, não tem essa importância a ponto de tu, porque tu educou como tu criou, tu esteve como tu pôde estar, imagino eu. Mas que há uma relação na formação da pessoa. Alguma. Mas uma como relação. Todo o resto há. Claro, como mas a cidade há, como os tios têm, como os amigos, a escola, a formação daquele ser humano. Tudo que envolveu a criação. O que eu acho lindo nisso que tu diz que é o seguinte: é como esse sujeito se formou. Não exatamente a formação, é como ele se formou. Porque tudo é do teu ponto de vista, com tudo aquilo que vem de fora pra ti, como é que isso bate em ti e se volta pra ti, na tua formação, como é que tu te forma. E um processo que é majoritariamente inconsciente. Claro. E isso é mais, assim, porque se alguém me perguntar em sério, assim, tá, Cristiane, assim, o que do teu jeito de ser tu relaciona com os teus pais? Fala sério, nada, cara, eu não sei. Eu não posso dizer, eu sou assim porque meu pai é assim, ou minha mãe. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E eu até me sinto, assim, socialmente, no lugar, assim, de psicanalista, assim, com muito pouca, como é que eu vou dizer isso? Com muito pouco conhecimento, ou com muito pouca crença, ou com muito pouca vontade de relacionar isto por causa daquilo e então... Não consigo fazer isso. Eu acho que exatamente pela sofisticação do autoconhecimento é que são tantas as variáveis, sabe? Como que cada um de nós, em cada momento, lê a realidade e se subjetiva. Uma das coisas que eu de vez em quando, assim, olho para a minha vida com muita... de vez em quando olho para a minha vida, talvez a coisa que eu mais olho para a minha vida com muita surpresa é quem são os meus filhos. E quem eu sou frente a eles. E uma das coisas que eles me dizem, às vezes, assim, a frase, concretamente, e outras vezes implicitamente, o tempo todo mãe, tu não é tão importante quanto tu pensa que tu é. Tu não, assim, menos. Porque às vezes eu acho que pelo meu desamparo eu quero, assim, construir pontes de significados e eles me dizem assim, menos, mãe. Assim, não é tão óbvio, sabe? Muito impressionante. Eu gostaria de puxar para mim, principalmente coisas, eu vou dizer assim, que eles são diferentes do que eu gostaria. Assim, seria uma desresponsabilização deles pelo pior deles, uma loucura minha. Então eu puxaria para mim, né? Por exemplo, como eles são desordenados, desorganizados, pouco prolijos, pouco não sei como vou dizer isso, organizados assim na cozinha, deixam tudo. Aí eu vejo que eu atribuo para mim. Eu sou desorganizada, eu sou, ou sei lá o que é. E aí eu não sei. É deles. Eles são. E pá, é uma dor, né? É uma dor quando a gente não consegue responder por que eles ou por que a gente é de um desamparo, né? Eu acho que essa é uma boa palavra. A gente é muito desamparado. A gente não tem os apoios e os controles que a gente gostaria. A vida é muito mais incognoscível do que a gente gostaria de acreditar. Enfim. Muito... rolou um silêncio. Rolou um silêncio, uma dorzinha, assim, eu me sinto assim. Nessa coisa da diferença, que eu percebo das diferenças dos filhos, os gostos e das atitudes, as escolhas, ou nas escolhas por áreas, por caminhos diferentes daqueles que os pais são ou imaginavam para os filhos.
Acho que para todas as ações dos filhos existe uma, quer dizer, eu falo meio por mim, assim, pensando um pouco nos meus pais, talvez, sempre existe uma reflexão de que papel eu tive nessa escolha do filho para onde, por que ele fez igual a mim ou por que ele fez diferente de mim, né? Por que ele foi fazer isso? Teu irmão? Não. Oi? Não, imaginando meus pais, no caso, assim, tanto nos meus irmãos como no meu, assim, sim, sempre se colocando como uma possível referência, como uma possível referência para o sim e para o não. Mas seguir o mesmo padrão, mas escolher um padrão completamente diferente. Pacotinho sempre, né? pai e mãe tem um tropismo pela última bolachinha do pacotinho, né? Quer dizer, tem que ver comigo. Ou por semelhança ou por dessemelhança, mas a porra tem que ver comigo. Não tem! Não é tão óbvio. É ou por negação, ou por... enfim... Mas não é óbvio. E eu agora hoje estou numa fase, um momento muito interessante da minha vida, que é que eu virei tio. Então eu hoje me coloco, não sou pai, mas me coloco numa posição... numa possível referência e na verdade assim, eu hoje me coloco numa posição que é a posição que é a imagem que eu tinha dos meus tios. Então eu hoje sou eles e falo as mesmas coisas que eles falavam. E é uma loucura, né? Porque a gente sim, é óbvio que o tempo passa, as coisas mudam e mudam muito. Mas o que eu hoje percebo é que, inevitavelmente, eu me tornei eles. Eles numa questão de geração, de idade, de existir. Hoje eu sou um adulto e tenho uma criança que faz parte da minha vida muito próxima de mim. E eu vejo essa formação. E eu vejo, assim, amigos próximos, não só os meus sobrinhos direto, mas amigos com filhos, verdade? E as coisas que eu não vejo, eu digo uma coisa que eu lembrava de um tio dizendo, assim, que as coisas que que inferno, eu não acredito que eu me tornei essa pessoa. Um dia chegou. Então é só isso, na verdade, para dizer que eu então tenho refletido muito sobre isso também. E observo muito, e fico imaginando que, principalmente para quem é pai daí, que fazer parte, a proximidade desse papel do pai desde o início até muitos anos da vida, né? É tão forte essa relação, tão próxima essa relação, na maioria dos casos, enfim, que eu entendo também que seja difícil para o pai não se dar essa importância. Sim! Não se dá, assim, não pensar que qualquer coisa que surja dali tem a ver diretamente com ele, sabe? Sim. Porque é uma relação muito intensa. Sim. Dessas essas duas pessoas, ou enfim, de mais pessoas, mas essa relação pais e filhos. Sim. E eu acho que tem um outro negócio que é o seguinte: ser pai ou mãe de uma pessoa é um negócio tão, assim, eu vou dizer intenso, vai, não vou, é intenso, tão intenso, que essas pessoas, nós que nos tornamos pais, nós absolutamente não temos nenhum preparo para isso. Então, é assim, eu escutei é ótimo, eu escutei da Mafalda mesmo, porque eu leio a Mafalda é o meu grande acompanhante terapêutico, né? A Mafalda, a personagem? A personagem. Quando eu tô, assim, muito ruinzinha, eu me grudo na Mafalda para me acompanhar, né? No meu desamparo. E a Mafalda tem uma cena que ela e o Guile, e o pai e a mãe estão numa gritaçada, assim, e ela pergunta o que está acontecendo, e aí eles dizem, ele só quer fazer tudo que ele quer, ele é um egoísta, e ela se vira para ele e diz, mas Guile, tu tem que entender, coitados, e aí a gente pensa que, né, para onde é que vai esse discurso? Coitados, eles fazem o melhor que eles podem, mas eles são isso aí, entendeu? São limitados. Eles não aprenderam, eles estão experimentando conosco, eles estão aprendendo agora. Quer dizer, dá um desconto para eles.
E o pai e a mãe que estavam com as bocas abertas, reclamando, assim, ficou tudo com aquelas boquinhas para baixo, assim, genial, né? Porque sim, nós fizemos o que pudemos. Eu me lembro de mim tomando banho às não sei que horas da manhã, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, embaixo do chuveiro, com a porta trancada, para tentar me obrigar a não arrancar o Lourenço, meu filho mais velho, da cama para tentar pôr ele dentro da Come-Lotação. Assim, eu me lembro do meu desamparo embaixo do chuveiro, chorando loucamente, porque eu ficava louca. E não tinha ninguém não tinha ninguém que eu pudesse me amparar para me ajuda, me amarra, né? E me faz não ir. Não, eu ia. E o jeito que eu tive foi me meter embaixo do chuveiro e o guri perder a aula. Sabe que eu olho para minha vida e eu acho que eu tenho uma grande amnésia. E eu acho que parte dessa amnésia é pela intensidade com que eu vivi a minha vida, que a sensação que eu tenho é que eu derreti os fios, sabe? Eu acho que eu gastava tanta energia sendo que não me sobrava muita energia para observar, sabe? Embora eu sempre me observei e sei que eu tenho uma instância em mim que é bem chata até, que está sempre me observando, mas eu acho que eu queimei o rastro da memória, sabe? Por excesso de intensidade. Não sei como é que são as pessoas, mas eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Não, eu me esqueço de muita coisa também, e assim, de situações e sensações e vivências, e eu atribuo não a intensidade, mas a falta de consciência mesmo. Ia passando pelas coisas, ia passando. Hã? Como é que é mesmo? E aí vivi coisas muito fortes que talvez até não cair na real era uma maneira de me defender, porque era muito pesado, entendeu? Então eu não... Sim, ia passando, entendeu? E tu vê que interessante, porque então a gente tem o mesmo resultado, sim, por caminhos bem diversos. Aparentemente opostos. Aparentemente opostos, Por isso que a vida é muito... E chegamos praticamente no mesmo lugar. É muito... E mais ou menos temos filhos mais ou menos da mesma idade. Né? Isso. É muito interessante. É muito interessante. Eu, olha, considero uma grande aventura estar viva e ter conseguido chegar até aqui onde eu cheguei. Pois eu vivi coisas que, se eu olho, eu penso assim, mas será, hein? Será que eu não tô... Será que eu não tô fantasiando? Será que eu não tô fantasiando? Mas como eu sempre vivi a minha vida com muitos testemunhos, assim, porque eu sempre me reconheci sempre muito frágil. Então eu sempre pedi muita ajuda para as pessoas. Eu tenho essa... eu não, eu me tirava para forte. Mas na verdade era forte, era louca. Não, louca no sentido assim. De não precisar. Não, achava que conseguia. E às vezes me vem uma cena, um flashback, uma imagem, uma coisa, e eu penso assim, cara, não acredito que eu vivi isso. Uma loucura. Eu tenho assim quando eu não estou louca, que de vez em quando acontece, né? E a minha loucura é me sentir desligada do mundo, é me sentir assim como o mundo, eu estou numa redoma de vidro, o mundo está passando lá fora e nada me afeta e eu não, né, assim, é o embotamento, né, essa é a minha loucura. É quando a tristeza, quando eu não consigo dar ação para a minha tristeza, e aí eu me deprimo. E aí eu fico embotada. Então, quando eu não tô louca, né, quando eu tô, assim, viva, né, eu me dou conta que a vida, para mim, dói numa intensidade, que é bom que eu cuide, para que ela não fique muito intensa, porque senão o risco que eu tenho é me refugiar nessa amnésia? Nesse embotamento, assim, nesse não tô sentindo nada, né?
Ah, mas eu não entendi, mas não é a intensidade que provoca isso, não, né? Não entendi. O embotamento, o que tu falou da intensidade? O embotamento é uma tentativa, o que tu dissesse é assim, tu te sentia tão autossuficiente que tu não precisava de ninguém. Tá. Eu digo bem diferente. Eu, por consciência da minha fragilidade, sempre pedi muito ajuda, sempre pedia muita interlocução com as pessoas, né? O que eu percebo sobre o meu viver é que eu preciso cuidar de mim para que a vida não me seja tão intensa a ponto de que eu me tire da tomada. Entendi. Né? Que é a única coisa que serve o autoconhecimento, né? Para que a gente tente não repetir. Difícil ter esse controle. Como é que tu liga um termostato? Opa, a intensidade chegando no limite. Mas como é que regula isso, né? Bom, né? Eu vivo. Porque eu confesso que assim, que eu tô ouvindo vocês aqui e não sei se são duas pessoas. Com licença, eu vou me retirar. Eu vou sair daqui. Com licença, eu errei. Peguei no dia errado. Não, eu acho, assim, eu tô ouvindo a Kátia que mais e acho que se eu entendo o que ela tá dizendo, eu acho que eu vou um pouco mais nessa linha, na verdade, assim. Quase de uma inconsequência assim, de levar as coisas e passar por umas coisas que também me geram um certo esquecimento, e às vezes eu me lembro e digo, gente, como é que eu fiz aquilo? E também tem um pouco disso assim, de não pedir ajuda, mas é que também talvez seja uma arrogância, mas também é uma arrogância talvez inconsciente, porque simplesmente eu não dei uma importância para aquilo naquele momento que aquilo ali tinha, então eu passei por aquilo assim quase não batido porque foi um fato talvez importante naquele momento, mas assim, sabe, foi passando sem dar importância ou, enfim, sem medir demais o fato, ou os fatos, enfim, o momento esse. E é isso, assim, acho que depois que... E tem alguns momentos, assim, precisamente que me voltam à cabeça, que às vezes eu esqueço de detalhes, e que é aquilo, né, assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez, assim, tipo, e não que fosse possível, porque não era, mas que foi lá e fez, mas, o possível, sabe, foi lá e fez o possível, mas que assim, se tu para pra pensar, tipo, que exaustão. Que cansaço, que cansaço. Não, eu sei o que vocês estão dizendo, porque eu acompanho pessoas que são... muitas são assim como vocês, tá? Entendi. Mas é o tipo de doença mais comum. Mas eu não sou assim. Eu acho que é por isso que eu trabalho em grupo, sabe? E acho que é por isso que eu faço o que eu faço, que eu ouvir as pessoas, porque eu me considero assim, se eu fosse dizer uma palavra que me designaria, é frágil. Me considero extremamente frágil emocionalmente e preciso muito de ajuda. E estou sempre assim, estou sempre pedindo um colinho, pedindo uma escuta. Tô sempre achando que se alguém estiver junto comigo, quem sabe eu consigo, sabe, me ajeitar um pouquinho melhor, assim. Mas sabe que nisso que eu estou dizendo, assim, é pro bem e pro mal, não são necessariamente fatos pesados e duros da vida, assim. Às vezes até para conquistas bacanas, conquistas importantes que tu faz e que passa batido. Eu sei. E precisa alguém te dizer, assim, sentar num táxi, o taxista te dizer, pô, que bacana, te vi, não sei o quê, pra tu pensar, pô, é verdade, que interessante, né, assim... pô, esse cara tem razão, esse cara que não me conhece. Sim. É verdade, que bacana. Sabe? São coisas que bem isso. Exatamente. Vai passando. Eu acho que eu sou muito louca mesmo. Eu acho que eu sou muito... louca no sentido assim... Como eu tenho uma instância observadora de mim e muito crítica, se eu não pedir ajuda, eu enlouqueço. Ai, que bom, né? Que tu tem esse mecanismo que te salva, né? Dentro de umas, não? Dentro de umas, mas eu acho melhor que eu sou ficar sozinha, a chata. Não, mas eu acho que eu sou a chata de plantão. Eu tô sempre... Por ficar pedindo ajuda?
Ai, eu tô quase falando pra vocês no meu banheiro, entendeu? Sabe como é que é? Sabe aquela pessoa que, sabe? Eu tô sempre assim, ai, será, hein? Eu me lembro uma coisa pra gente rir, assim, né? Eu tinha 2 vestidos, eu sempre conto essa história que eu acho ela linda. Eu tinha 2 vestidos de veludo, um rosa e um verde. E eu dizia, mãe, qual vestido eu vou, o rosa ou o verde? Coitada da minha mãe. Ela dizia assim, já sei, mãe, obrigada. Vou com rosa. E a minha mãe dizia assim, porra, não falo mais. E eu dizia, não, mas eu preciso que tu fale, porque eu era muito pequena. Eu dizia, eu não sei o que acontece, eu me sentia uma louca. Eu não sei, mãe, mas se tu fala uma coisa, sabe, pá. Eu já quero. Claro, hoje eu entendo psicologicamente esse troço da necessidade da identidade, do contrário do outro, entendo uma porção de coisa arada, mas é uma coisa assim, se eu tenho um troço que eu tô me questionando, eu adoro uma pessoa para pedir uma opinião. Só para achar outra coisa. Hoje em dia eu já não sei mais, mas assim, tenho muita vontade de pedir ajuda. Ai, muita vontade. Muito. Acho tão bom pedir ajuda. Tá, fala do seu banheiro. Meu banheiro tá quase saindo. Não, tô lá fazendo. Eu lembro que a gente começou a fazer esse programa aqui decidindo a cor da parede da casa da Kátia. Sim, que aliás é maravilhosa. Não, é que ainda não consegui trocar, mas vai ser branco. Na próxima encarnação. Qual branco? O branco mais fofo. E eu me lembro que a gente começou pedindo ajuda. Tu te lembra? Não. Inclusive foi uma bororoense que te deu é verdade. A Lili Benkler. Willis, não é? Willy também. Sim, me lembro. E eu quero convidar vocês, os ouvintes, a irem assistir Crime Voids aqui no final de semana que vem. Tem mais uma semana. Tá indo bem. Foi legal, foi bacana. Público bom. Super qualificado, um público muito bacana. É um espetáculo cabeça. É um espetáculo cabecíssimo. Cabecíssimo, acho que eu não vou entender. Desenha pra mim. A gente conversa na segunda que vem. Tá. Tu desenha, me explica. Mas, não, é porque ao mesmo tempo que é um espetáculo cabeça, porque são textos... Sim, são textos difíceis. Reflexivos, difíceis. E ele ainda pegou dois e misturou. Eu posso, na segunda-feira que vem, falar um pouco mais dessa adaptação da coisa, mas ao mesmo tempo é um espetáculo para o público, para qualquer pessoa que vai assistir. É um espetáculo que busca comunicação. Exatamente, assim, esquece o cabecismo, vai lá e vê o que vocês quiserem, o que vocês conseguirem absorver, é o bacana. Porque eu faço um esforço comigo nessas circunstâncias, assim, quando eu vou nas coisas e não entendo nada. Porque uma coisa é tu ir e não gostar, que é um tipo de apreciação. A outra... Mas às vezes tu não gosta porque não entende, né? Mas pode acontecer. Mas eu me sinto muitas vezes não entendendo as coisas e... Querendo gostar, inclusive. Querendo gostar. Eu fui assistir um filme que é Perto de Buenos Aires, que foi considerado, foi uma coisa lá, um prêmio de Berlim, e foi considerado como aquele Som e Fúria, aqui foi super premiado Som e Fúria no Brasil. Não entendi nada do filme. Não entendi nada do filme. Mas aqui não tem muito. Tem uma adaptação que ele fez ele pegou na verdade ele estava lendo um texto contemporâneo do Peter Asmussen, um dinamarquês, e que não terminou, um espetáculo não terminado, um texto, né, não terminado, e ele começou a ler e ele lembrou do Wojciech, que é um texto clássico já, um alemão, Georg Büchner. E apesar desses nomes, de são dinamarquês, um alemão, o Wojciech, que é um clássico, é um texto muito bonito, que basicamente fala de um crime passional, conta a história de um crime passional. E é o primeiro personagem da história da dramaturgia ocidental, pelo menos, em que o herói é pobre, é muito pobre. Então é um herói, ele é alemão, se passa na Alemanha, fala de guerra, nenhuma guerra muito pontual específica, fala que aquele povoado está sendo atacado e ele é um soldado, e ele é muito pobre. E ele vive uma vida muito simples, é casado com uma mulher que ganha mais do que ele, que é uma prostituta e ganha mais do que ele. E aí tem os desenrolares do drama, é uma tragédia porque termina com
com um assassinato. Olha o spoiler, olha o spoiler. Não, esse texto é conhecido, dá pra contar. O bacana é de ver como é que essa história é conhecida e de ver o texto em si. Aí o bacana desses textos, desses clássicos, é que eles... que é o que dizem, né? Um clássico é sempre um clássico, ele sempre tem uma coisa pra dizer. Então, o bacana é assim, mesmo sabendo que ele que há um crime passional no final, como que isso é contado, né? E as coisas que são ditas ao longo do espetáculo, o texto é muito bonito, é poético, tem coisas muito bonitas no texto. E aí ele mistura com esse crime, que é outra pilha, e na encenação também é outro conceito. Mas que fala de vários crimes, obviamente, aí tu vai julgamentos disso, mas é um texto muito bonito, muito forte, muito bonito. E ficou bonito, tá legal, teatrão, cenários, figurinos, luz, maquiagem, é bonitão, é bonito. E foi legal, então o público gosta, as pessoas que a gente conversa, claro, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas num geral tem um belo espetáculo de teatro que tá bonito e que conta uma história, que é o bacana. Então, quero que vocês assistam depois da semana que vem, é um texto, se puderem. Tipo, quanto tempo é? Dá 1h45 mais ou menos de espetáculo. E o Zeca, como é que tá o Zeca? O Zeca voltou. Né? Ele tá emocionadíssimo, 19 anos. Eu vejo ele postando as coisas no Instagram. Tá sempre postando no Instagram, no Facebook. Porque ele é um ator de Porto Alegre que teve uma carreira bastante assídua nos palcos e ficou 19 anos sem atuar, sem fazer teatro. E aí agora volta nesse espetáculo. E é bonito, é legal, é emocionante ver. Claro que da minha parte há um envolvimento emocional com o espetáculo, com cada um dos atores, claro. Torço por tudo ali. Mas é legal de ver ele super disponível e assim. Tria fim. Super afim, querendo acertar, querendo fazer bem, preocupado, perguntando. Não tô passando vergonha. Não tá passando vergonha. Os personagens são bacanas, ele faz um doutor que é o doutor da cidade, então também tem uma coisa bacana dos personagens. Tem um capitão que é o capitão, tem um doutor que é o doutor, e tem umas quase maniqueísta ali, sabe? Um estereótipo do personagem, ele é aquilo, ele não é mais nada além de doutor, sabe? Na loucura do doutor. Capitão é a mesma coisa. São duas profissões. Mas tem. Assim. Mas tem tem cenas de grupo muito bonitas. Tá legal, eu tô feliz. Acho que as pessoas gostam também. Público bacana. Eu queria falar, não tem nada a ver o assunto, tá? É outra coisa. Eu estava lendo um post no Facebook do fotógrafo Marcelo Nunes, que inclusive é meu vizinho. E aí ele fala sobre food truck, né? Que ele diz, então, que ele não tinha ido experimentar ainda, assim, né? Mas ele diz assim, estudei no Rosário, então, assim, a vida inteira eu gosto dessa coisa de comida de rua, pela coisa rústica, assim, aquela gordura na chapa, aquela chapa quente, entendeu? E aí ele fez um post, assim, dizendo então que ele foi, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele foi experimentar, né? Então ele relata, eu nem sei, eu acho que tá no Iguatemi, é no estacionamento. Eu não sei, é num estacionamento. Enfim, é num pedacinho do estacionamento que é aberto, não tem paredes, o ar é ar natural, mas é coberto. Então assim, depois de um tempo meio arredio, ontem, experimentar uma modernidade chamada food truck. Sempre gostei da comida de rua pela sua ingenuidade artesanal e a aspereza da chapa com gordura e molho pingando. Estudei no Rosário e me criei comendo o dito cujo maravilhoso cachorro quente, então tenho aval para falar. Cheguei com a família exatamente 15 horas na abertura do Park Food no Iguatemi. Uma fila imensa já se formara, o lugar incrível, decoração, luzinha, som, pensei, é hoje. Tickets comprados, vamos nos empanturrar, pensei. Sim, pensei. Primeiro, a cerveja Heineken, R$8 a long neck quente. Tudo bem, é só o começo. Fui direto ao hambúrguer de costela. Um garotão meio hipster me diz... Estamos sem gás, o senhor vai ter que trocar o pedido. Depois da Heineken
Quente, achei que nada podia piorar. Sim, podia. Voltei ao caixa, troquei o ticket pelo tal de torté de moranga com molho fungo. Dica dos destemperados. Pensei, me dei. Qual a minha surpresa quando a cozinheira, com chapéu estranho de chefe, pega um saco de torté congelado e prepara 5 tortézinhos que não taparam nem o buraco do dente. Resumindo, esta tal de gourmetização de coisas que são boas por serem simples, para mim, não funcionou. Acho que sou um ogro grosso de Santiago do Boqueirão e viva a lancheria do parque, X-Calota e Cavães. Eu tive uma experiência muito semelhante quando teve, há um tempo atrás aqui, era o dia do Comida de Rua, que era na Praça da Alfândega, domingo. Aí tá, fui com a minha filha, mais uma amiga dela, ficamos assim, uma fila interminável. Eu pensei, tá, que legal, sucesso, vamos socializar na fila, caramba. Aquilo se arrastava, mas era uma coisa assim, não, eram 3 filas, era uma coisa muito gigante, né? Não era pouco. Então assim, eu acho que a gente ficou, sei lá, aguentando firme ali uns 35, 40 minutos na tal da fila. Tá, aí tu compra o negocinho, já disseste. o papelzinho, aí tu vai comer, escolher lá o que tu quer, não me lembro, era uma coisa, o ticket tu podia escolher em qualquer dos... Bom, aí pedi, era uma coisa muito sem graça, o gosto não era bom, era muito pequeno, tu tinha que comer em pé, porque não tinha... Olha, eu achei uma experiência bem desagradável, entendeu? Aí eu penso assim, sabe, por que as pessoas gostam tanto disso? Será que eu é que não tô na vibe? Não? Mas não, vocês já participaram dessas... Eu participei bastante no período que era, quando começou, na verdade, foi mais ou menos onde quando começou esse boom aí dos caminhões, dos trucks. Teve um espaço ali no Bonfim, que era o Bonfim Food Park, que eles chamaram, que era na Venâncio, um estacionamento que tinha aberto, totalmente aberto, e ali eles criaram uma área muito bacana, porque deram um estacionamento relativamente pequeno, todo aberto, aí era uma parede que eles aí pintaram coisas, fizeram uns grafites ali bacanas, tinha um DJ tocando umas músicas boas, e era um tinha acho que 1 ou 2 caminhões só, e o resto eram umas barraquinhas. E ali tudo funcionou, todas as vezes que eu fui funcionou super bem. E aí botavam luzinha, deixavam tudo bonitinho, assim. E valores bons, aí tinha os hambúrgueres, eu lembro que tinha paella, tinha feijão, não sei o que, tinha várias coisinhas. Nada era muito grande, às vezes dava para comer 2 coisas, mas também as coisas não eram muito caras, não tinha fila, pelo menos é isso, né, nesse espaço que eu ia. E aí eu sei que, só que aí como era tudo como era aberto ali, era sempre uma incógnita se abriu ou se não ia abrir. E aí, cara, às vezes fechava, e eu imaginava que daí eu imagino pela organização das pessoas, como todo mundo vai lá esse programa para comprar as coisas, eles davam uma olhada na previsão do tempo, no início da semana, e avisavam se abriam no final de semana, porque era só final de semana, sábado e domingo. E aí se ia abrir, daí às vezes não abria e dava sol, então a gente nunca sabia quando ia rolar ou não ia rolar. E foi uma época que eu fui, porque a gente gostava, era bacana, e eu e alguns amigos. E foi bom, depois acabou ali, não tem mais, e aí começou a rolar vários eventos, aí começou esses eventos de comida de rua, aí foi quando começou, aí uns faziam não sei o que lá, aqui, aí começou a se pipocar por de vários, teve aqui no Barra, já abri. Botar esse troço dentro de um shopping, né, não seja no estacionamento. Aí abriu ali, fizeram uma coisa dessas no Barra, não fui, não conheci. Daí agora do Guatemi eu só passei um dia pelo lado ali para ver, mas eu não fui também. Agora, assim, no mínimo foi muito mal organizado da parte dos próprios vendedores ali. Pela coisa da fila, não sei se bombou demais, tem mais gente, se prepararam mal, porque realmente ficar 40 minutos numa fila é muito desagradável. Pra comprar uma ficha eu não ia gostar. Perto do Pontos Pobres, que na República ali teve 2 que não acabava. Não dava pra ir, porque era muita gente, muita fila. Então, assim, isso mostra que tem uma galera afim. Mostra uma galera. Na rua, eu fui tem um Complex, sabe? Que é um espaço. Esse foi outro que eu fui que era diferente. Daí teve um um evento desse com vários trucks desses. E lá no Complex, que é um espaço pra surfar, pra andar de skate, tem pista de skate, tem um restaurante, tem bar, tem um monte de coisa. É bacana.
E tem um estacionamentinho ali dentro também que eles fizeram e foi bonito, não tinha fila, não tem as pessoas... Só que, claro, é uma coisa... E nesse lá no Bonfim, eles tinham algumas mesas no centro, então tu conseguia eventualmente, mas muitas vezes tu acabava ficando meio em pé, socializando em pé, tomando uma cerveja em pé. Tinha uma cerveja lá da província, que era uma cerveja boa, e aí tu conseguia tomar um prato de cerveja e ficava sentando por ali. Mas tinha umas cadeirinhas, às vezes, para tu poder sentar, comer teu hambúrguer, teu sanduíche, ou o que quer que fosse, sentado. E nesse aqui não, nesse aqui realmente a maioria das pessoas estavam em pé ou sentadas, às vezes até no chão, botavam umas câmeras no chão, umas coisas, e ficavam sentados meio no chão. Tem um movimento muito grande de pessoas a fim de ir ver, tanto é que tá nessa superlotação. Eu não tenho ido muito, gostava muito de ir quando eu era aqui, porque também era organizado, não bombava tanto assim, não tinha fila, não era caro. Então, eu vejo esses movimentos, eu fui, tentei em 2, não conseguia, muita gente. E outro dia eu passei ali na Beira Rio, que não é Beira Rio, aquela que é a Praia de Velas, na altura da José de Alencar, perto ali do Hospital Mãe de Deus, onde é aquela elevada, e ali tinha outro dia, e eu até parei e tal, comi um risoto, é um gosto sim, era legal, bom, assim, mas não era barato, e era pouco. Sim. E o que eu acho que tem a ver com uma coisa bem importante sobre esses movimentos, que é o seguinte, são movimentos políticos, né? De que a gente quer ocupar a rua. Tá, bom, então vamos lá. Então vamos ter, assim, simpatia, que nem eu, assim, quando quero ver um clássico, quero ver uma coisa, assim, que eu acho que vai ser uma oportunidade para mim, ou filmes, eu gosto muito de filmes documentários, assim, para me ajudar culturalmente, então, então tem um propósito o negócio. E aí eu acho que tem um esforço da gente, que é de ir e de... oferecer uma crítica mesmo, né? Então, assim, queremos eventos de rua na rua, não em estacionamento de shopping, né? Queremos comer comida de rua para ficar na rua, para ocupar a rua, mas o preço merece ser justo. A quantidade, então, eu acho que é legal ir para poder fazer esse movimento mais político, assim, de qualificar as coisas. Fala que tem muita razão, isso que a Cátia falou também, tipo, fazendo um estacionamento no shopping, não tem nada a ver, porque é bem isso, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas quer, né? No shopping, pra se sentir seguro. Talvez esse... Talvez bombe tanto, tenha tanta gente, talvez em função disso. Mas aqui era na Praça da Alfândega, começou a chover no meio da coisa, tava um tempo ruim, e a gente ficou embaixo do guarda-chuva. Ai, não. Com chuva é um saco. Eu lembro lá quando era ali nesse espaço, no estacionamento do Bonfim, às vezes dava uma chuvinha e a galera meio que continuava lá, mas era muito mais de boa, muito mais tranquilo. Era mais um evento de rua mesmo, que era praticamente na calçada, o portão ficava totalmente aberto, porque era um portão no estacionamento antes, e que funcionava como estacionamento durante a semana. E no final de semana eles fechavam para pro evento esse. E que, enfim, era um clima realmente muito agradável, muito gostoso. Mas por ser na rua, e aí quando tem esses eventos de rua, em geral são muito mais bacanas. Só que, claro, no momento que começa a ficar gente demais e sem estrutura para ter muita gente, começa a ficar realmente, ficar chato. Em função de ficar fila, toda vez que for comprar uma cerveja tem que ficar 30 minutos numa fila. A parte boa disso é ter o que criticar, né? Porque exista. Que existam os eventos, que existam, porque tomara que existam mais ao mesmo tempo, acontecendo concomitantes, porque daí dá uma dividida. Isso. Mas... Enfim. Questões de organização. Mas acho que deu, né, minha gente? É boa. Não sei que horas. São 1h04, esquentou a meia. Eu botei a minha meia no sol, minha meia tá bem quentinha, me sinto em condições de partir. Eu tava com a minha meia, gelada. Eu suo no meu pé, eu sinto frio, depois eu suo, daí fica gelado. Sim. Coisinhas de Cristiane. Não, mas é um clássico essa história. Então queridos, nos valeu, falamos gente. na próxima segunda. Beijos. Boa, bye bye.